Amém. Quero também me dirigir a você que está nos ouvindo aí pela internet, nos vendo, melhor dizendo, pela internet, né? Que com certeza Deus tem algo poderoso para falar com você nesta manhã. Queridos, essa semana eu estava lá no nosso curso de formação ministerial, na nossa escola de formação dos futuros pastores da Igreja de Nova Vida, na qual temos um aluno aqui, né, o diácono Alexandre. E eu estava dando uma aula lá essa semana. Eu dou aula sobre o Novo Testamento, sou responsável dessa cadeira na nossa formação de pastores. E quando estava dando essa aula, Deus falou muito ao meu coração. É interessante que fui eu quem preparei a aula, fui eu quem preparei o material da aula, e com certeza Deus falou comigo naquele momento, mas quando eu estava ministrando aquela aula, eu não sei se foi percebido ou não pelos alunos, mas eu me esforcei para não chorar quando eu estava explicando as Escrituras. Os alunos, creio que não perceberam a técnica, mas teve um momento que eu pedi para que todos fechassem os olhos e apenas ouvissem a minha voz sem olhar para mim, mas na verdade é porque as lágrimas já estavam começando a descer e eu não queria que os alunos vissem, porque a minha intenção não é fazer um apelo emocional ali. Nós estamos formando homens que estarão pregando a palavra de Deus, e aquela aula eu acho que falou muito mais comigo do que com os alunos a quem eu estava ministrando. Era a respeito do Evangelho de João, e eu vi tanta importância naquela aula, naquela classe. Eu terminei com eles os 4 evangelhos na última quarta-feira. Na quarta-feira que vem vou começar a estudar com eles o livro de Atos dos Apóstolos, que é nada mais, nada menos, vou adiantando para o Alexandre que está aqui, um tratado teológico profundo sobre oração, mais do que qualquer outra ação, embora ali tenha muita ação envolvida, mas é um tratado teológico profundo sobre oração. Mas quando eu falava sobre o Evangelho de João, eu saí dali, eu vim aqui na igreja de Caxias, porque o bispo Antônio de Brasília estava comigo no meu carro, eu o deixei aqui, e saí daqui, fui para casa pensando naquela aula, pensando em que efeitos aquele estudo poderia ter causado nos meus alunos, porque, por certo, amados, causou um grande impacto em mim mesmo. E interessante que eu já dei essa aula antes, em outras classes. Eu fui responsável pela cadeira de Novo Testamento no seminário metodista também, quando no início do meu ministério eu fui pastor metodista, né? Eu fui ordenado pela igreja metodista wesleyana, e não tinha tido um impacto tão grande na minha vida como naquele dia, ao ponto de que, como eu disse, eu pedi que eles no momento fechassem os olhos para só ouvir a minha voz, mas na verdade é porque escapou algumas lágrimas. E por que não deixá-los ver? Não, né? Não tem esse negócio de come e não chora não, porque eu choro mesmo, mas é porque ali a minha intenção, meu pensamento na hora é não levar aquilo ali para um campo emocional, como se estivesse querendo fazer uma lavagem cerebral, transmitir algo assim maior do que na verdade já é. Por isso eu pedi, mas é porque eu não estava me contendo. E quando eu fui para casa, quando eu saí daqui, deixei o bispo aqui na igreja, fui para casa, eu entendi que Deus estava me direcionando a formatar de maneira diferente o conteúdo daquela classe e pregar isso para a igreja em forma de pregação. Então hoje eu quero pregar com você, eu quero pregar para você sobre isso. O tema da mensagem de hoje é: disse Jesus, eu sou... 3 pontinhos, muitas coisas que Jesus disse. Sabe, amados, a irmã acabou de anunciar que as irmãs sairão para fazer um evangelismo, para distribuir aquelas violetas, e a violeta é uma flor tão bonita, né? Escolheram tão bem, até pela sua cor, escolheram tão bem. E quando você vai falar de Jesus, você fala que Jesus é maravilhoso, você fala que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, mas o que será que outras pessoas falam acerca da pessoa do nosso Mestre, do Rei de toda a terra, do nosso Senhor e Salvador Jesus? O que será que dizem? Essa pergunta é importante. Ela é tão importante que certa vez Jesus a fez aos seus discípulos. Estão lembrados? Eles estavam reunidos e Jesus perguntou: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? O que dizem os homens a meu respeito?
E aí houve resposta, disseram, uns dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta, outros isso, outros aquilo. Jesus, ok, já ouviu tudo o que os outros dizem, mas agora, e vós, quem dizeis que eu sou? O que vocês pensam a meu respeito? O que vocês falam a meu respeito? E aí tem aquela resposta célebre de Pedro, quando ele vira para Jesus e diz, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele como que comovido e diz, me alegro muito, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Jesus se preocupou em saber o que dizem a respeito dele. E isso era um assunto tão importante para Jesus, que no Evangelho de João, ele gastou, foi tempo, nós vamos dar uma olhada, hoje nós vamos ler muita Bíblia hoje. Ele gastou um tempo mostrando para as pessoas, dizendo quem ele é, o que ele é, o que ele veio fazer, o que ele representa para mim e para você. Olha para quem está do seu lado e pergunta de maneira bem séria, o que Jesus representa para você? Vamos ter como base para essa mensagem o Evangelho segundo João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Evangelho de João é o quarto evangelho. Nós temos a ordem dos evangelhos, Mateus, Marcos, depois Lucas, depois João. Alguns dos irmãos aqui, quantos irmãos aqui, melhor dizendo, lembram-se quantos livros tem o Novo Testamento? 20 e 27. E o Antigo Testamento tem quantos livros? 39. Somando 39 livros do Antigo Testamento, com 27 livros do Novo Testamento, temos na Bíblia uma coleção completa, a Biblioteca de Deus, com um total de 66 livros canônicos. A Bíblia evangélica, se você não sabe, difere um pouco da Bíblia católica. Por quê? Porque a Bíblia católica contém alguns outros livros que não contém na Bíblia evangélica, não está na Bíblia evangélica. Porque esses evangélicos têm uma mania de querer fazer tudo diferente, né? A igreja católica já existia, eles começam uma igreja chamada de protestante, com a famosa reforma protestante no século XVI, que começou com Martinho Lutero, um monge agostiniano lá na Alemanha. Aquele camarada começa esse movimento, aí tirou os livros da Bíblia. Vê se pode um negócio desse. Alguém mudar. A Bíblia diz assim, lá no livro de Apocalipse, ai daquele que tirar ou acrescentar um tio, outra tradução diz uma vírgula, que seja as palavras desta profecia. Ora, então por que os evangélicos tiraram? Eu não sei se você sabe, talvez alguém já te perguntou, embora não tenha a ver com a nossa mensagem hoje, mas eu vou te explicar. Na verdade, os evangélicos não tiraram livro nenhum. A Igreja Católica, eu não estou condenando a Igreja Católica, mas estou contando o que é fato histórico registrado. Não é a Igreja Evangélica que quer dizer, ok? A Igreja Católica é que incluiu livros depois do encerramento do cânon. Quando o cânon terminou, quando o Espírito Santo inspirou, isso lá no Concílio de Cartago, no ano 393 depois de Cristo, quando o cânon foi encerrado e se determinou, esses são os livros que Deus inspirou, fechou o cânon do Novo Testamento e da Bíblia toda, por conseguinte, porque o cânon do Antigo Testamento já estava encerrado, então não poderia mais ser acrescentado nenhum livro. Porém, por causa de algumas práticas que a igreja fazia, para justificar as suas ações, incluía um livro inteiro para que aquele livro desse base ao que era feito. Por exemplo, queimar pessoas vivas numa fogueira, Santa Inquisição. Aonde tinha base na Bíblia? Nenhuma. Então inclui-se um livro onde dê base para isso. A venda das indulgências, ou seja, você pecou,
confessa o pecado, o padre te dá lá a sua penitência e cobrava um valor em dinheiro para o seu perdão. Não tinha base na Bíblia. Então, para justificar, inclui-se um livro que dê margem para que isso seja aceito. E assim, para justificar práticas, foram sendo incluídos livros na Bíblia. Quando houve a Reforma Protestante fez o quê? Retirou os livros que foram incluídos depois do encerramento do cânon. Amém, igreja? Encontrou João, capítulo 1, do verso 1 ao 14? Vamos ler a Bíblia, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, aleluia, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado por essa boa porção da tua santa palavra. Fala conosco, Deus. Precisamos, anelamos, desejamos, necessitamos, carecemos de ouvir a tua voz. Ensina-nos nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém. O Evangelho de João, amados, tem 21 capítulos. É um evangelho tremendo. O Evangelho de João, ele foi escrito pelo apóstolo João, assim eu creio. Eu também falei com os alunos lá que existem algumas correntes teológicas, talvez algum dia você pode, lendo algum livro, ver que se questiona se esse João que escreveu o Evangelho é João o apóstolo. Porém, eu lhes afirmo que é o João apóstolo. Depois à frente você vai entender por que eu digo isso, mas era João o apóstolo. Mas há algumas correntes teológicas muito fracas, verdade se diga, porque a grande maioria dos eruditos da Bíblia, dos estudiosos da Bíblia, concordam que foi João o apóstolo por uma razão muito específica, e eu vou mencioná-la um pouco mais à frente. Mas há pessoas que acham, como foi citado por um dos alunos lá, que na hora que eu estava dando a aula, ele entrou na internet e consultou, e me disse, olha, há quem diga que quem escreveu esse livro, na verdade, foi Lázaro. Eu disse, sim, se você pegar o nome Lázaro em hebraico e traduzi-lo para o grego, pode dar margem à interpretação, à tradução de Lázaro no hebraico para o grego koiné, que era o grego utilizado para as escrituras do Novo Testamento. O grego koiné quer dizer um grego do povo, um grego popular, não era uma linguagem clássica, não era o hebraico clássico. Dá margem para a tradução como João. Mas esse pensamento, inclusive, é um pensamento assim que eu diria que nem 0,5% dos escritores o mencionam. Alguns dizem que são outros, um outro João, mas a gente vai ver que foi João mesmo. João escreve esse livro. Há também quem diga que foi antes da destruição de Jerusalém. Jerusalém foi derrubada, foi destruída, foi totalmente devastada no ano 70 depois de Cristo.
mas a gente vai entender que não, porque há fatos importantes que levam a escritura desse livro para pelo menos um pouco depois da destruição de Jerusalém, porque quando Jerusalém foi destruída, a tentativa era de sufocar o cristianismo. Nós sabemos que a destruição de Jerusalém tem a ver com a perseguição cristã, porque Jerusalém era a sede da religião que iniciou, da religião nova, daquela religião que mexia com a posição de privilegiados, que colocava Deus no seu trono e o homem curvado diante dele, aceitando como Senhor e Salvador da sua vida e como único digno de honra, de glória, de adoração, de reverência. E nós vemos então que a maioria dos escritores dão uma data aproximada de 85 a 90 depois de Cristo. João escreve um evangelho onde ele não se preocupa em nos dar um relato das coisas que Jesus fez ou deixou de fazer, do que Jesus falou ou deixou de fazer. Para você ter uma ideia, apenas 7 milagres são mencionados no Evangelho de João. Ora, como pode isso? João, aquele chamado de o discípulo amado, será que ele não viu tantos milagres que Jesus fez? Por exemplo, para você ter uma ideia, no Evangelho de Lucas, que é anterior ao Evangelho de João, temos só de milagres separados, específicos, que só estão no Evangelho de Lucas, há 27 milagres, fora os outros milagres que são relatados também em Marcos, também é relatado em Mateus e no próprio João. Por que João cita apenas 7 milagres? É porque os 3 primeiros evangelhos, amados, eles têm uma visão, um propósito específico e diferente do propósito específico do Evangelho de João. Os evangelhos escritos antes de João, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, chamados de evangelhos sinóticos, eles são sinóticos porque quer dizer semelhantes, parecidos, com uma mesma linha de intenção teológica, de pensamento teológico. Eles se preocupam em apresentar Jesus. Mateus apresenta Jesus como o Messias, como o Rei, por isso ele menciona aproximadamente 50 vezes profecias do Antigo Testamento. Ele escreveu para os judeus. Depois nós vemos Marcos, que escreve para os romanos e de maneira mais específica para os soldados romanos. Então ele já não se preocupa com os detalhes do Antigo Testamento, porque era para um povo que não conhecia o Antigo Testamento, então não adiantava mencioná-lo, porque seria uma informação sem nenhuma finalidade. Ele apresenta Jesus ali como servo fiel, porque era para se identificar com os soldados que eram servos do imperador. Depois temos Lucas apresentando Jesus como filho do homem perfeito, porque tem uma linguagem voltada para a cultura grega, da Grécia, que enaltecia o homem perfeito, as artes, a filosofia, o altruísmo. E agora vemos João num caminho completamente oposto. Não está apresentando o homem Jesus, porque Mateus apresenta o Messias, o homem Jesus. Marcos apresenta o servo fiel, o servo era um homem. E depois vemos Lucas apresentar Jesus como sendo o filho do homem perfeito, ou seja, filho do homem é homem. Os 3 se preocuparem em apresentar um modelo de vida para mim e para você. Eu e você podemos ser perfeitos, porque o homem Jesus foi um homem perfeito. Diz para o seu irmão do lado: você pode ser perfeito. Mas João sai desse caminho, sai dessa direção. João não apresenta como Mateus a genealogia de Jesus. João não apresenta como Lucas o nascimento de Jesus. João não está preocupado com isso, sabe por quê? Porque João não está preocupado em apresentar o homem Jesus. Ele não vai do nascimento, ele começa o seu evangelho não no nascimento de Jesus, mas ele começa o seu evangelho no princípio de todas as coisas. Eu vou repetir para você o início do evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele. Ele está mostrando que Jesus é o construtor de tudo. Ele está aqui corroborando com a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, quando diz acerca de Jesus e fala assim: por ele, para ele e por intermédio dele são todas as coisas. E diz: e nele subsistem todas as coisas. Assim como Paulo diz no livro de Colossenses, João diz aqui: tudo que foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se poderia ter sido feito. Ele não se preocupa com o nascimento do homem Jesus. Ele apresenta o princípio de tudo e de todos. Deus, o Criador e sustentador de toda a criação. E ele termina lá no finalzinho do Evangelho, no capítulo 14, do verso 14 do capítulo 1. E esse verbo que eu li lá, a parte inicial, no princípio era o verbo, e os verbos, não é? Agora aqui no 14 ele fecha, ele deu uma opção de informação no meio, nos outros 12 versos, no 14 ele fecha o que ele escrevia no verso 1. No princípio era o verbo, Aí o 14, e o verbo, que verbo? Aquele verbo que ele descreveu como sendo o próprio Deus. Ele diz, e o verbo, ou seja, o Deus que era verbo, se fez carne. O Deus que era apenas espírito, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, isso me emociona, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. João está preocupado em não em mostrar o homem Jesus, mas em mostrar o Deus Jesus. Ora, então ele era homem ou ele era Deus? Jesus era homem e Jesus era e é, melhor corrigindo, e Jesus é Deus. Mas como é que é isso? Então ele era 50% homem e 50% Deus, ora agia como homem e ora agia como Deus? Não, amados, Jesus, ele é Deus, então ele é 100% Deus e ele é 100% homem, porque a Bíblia diz que o verbo se fez carne, e ele não se fez pela metade. Jesus não andou partido ao meio, metade, uma perna e um braço só, não, tinha 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, 2 olhos, 2 orelhas, uma boca, um nariz com 2 furos, igualzinho a você. Igualzinho. Olha para quem está do seu lado. Jesus é igualzinho a ele, igualzinho a ela. 100% homem, 100% Deus. Ele quer mostrar o princípio de todas as coisas. Esse que nasceu, esse que habitou entre nós, esse que se fez carne, ele estava no princípio. Ele criou o céu, ele criou a terra, e sem ele nada do que está criado poderia ter sido criado, porque só Deus é o Criador de todas as coisas. João escreve esse evangelho, por isso eu disse que não podia ser antes da destruição de Jerusalém, por um motivo específico. Os outros 3 evangelhos foram escritos antes da destruição de Jerusalém. Por quê? Porque logo que Jesus morreu, ascendeu aos céus, começou a tradição oral. Os discípulos passavam para aqueles que se convertiam a mensagem das boas novas. Aí treinava esse homem, treinava aquele homem, treinava aquela mulher, aquela outra mulher, e eles saíam enviando essas pessoas, e para onde cada um ia fazendo discípulos, e assim a igreja foi se espalhando. E a tradição era toda oral, daquilo que Jesus havia feito, daquilo que Jesus havia falado. Mas acontece que veio uma grande perseguição, e Jerusalém foi destruída, e aí começa o que chamamos de diáspora, ou seja, aqueles crentes se espalharam por medo da perseguição. E aí começaram a ficar isolados, um aqui, outro lá, outro acolá, e alguns começam a morrer. E agora as crianças começam a crescer, e essas crianças começam a crescer, e quem lhes ensinará a palavra de Deus? Quem lhes transmitiria a palavra de Deus? Mas Deus nunca abandonou a sua igreja. Houve perseguição, mas não houve abandono pela parte de Deus. Deus permitiu que perseguisse, mas não abandonou a sua igreja. Talvez você está passando alguma perseguição na sua vida,
vida, um momento de grande dificuldade, e você até pergunta a Deus, por que o Senhor deixa? Eu quero te dizer, porque Deus está permitindo, eu não sei. Eu sei que Ele não te abandona nunca. Aí vem a necessidade agora de fortalecer a fé dos novos crentes. Daquelas crianças que estão crescendo e precisando aprender do teu filho. Você precisa ensinar ao teu filho. A Bíblia diz, ensina a criança o caminho em que deve andar. E até quando crescer, ela não se desviará dele. Deus olhava para aquelas crianças. Tanto novos convertidos, pessoas gentias que se convertiam para Deus, eram bebês espirituais, como os filhos daqueles primeiros crentes, cujos pais estão morrendo e já não está vendo no meio deles mestres confiáveis para ensinar a palavra. Sabemos que dos 12 apóstolos de Jesus, João foi o último a morrer. E morreu de uma maneira muito sofrida. Não sei quantos aqui sabem, não diz a Bíblia, mas diz a história dos mártires, que João morreu da seguinte forma. João já tinha sido preso, levado para a ilha de Pátimos, depois saiu de lá já bem velhinho, aliás, já foi para lá em idade avançada, voltou bem velhinho, mas depois de voltar ainda pregou a boa nova do Evangelho por muitos anos, e como não conseguiam calar a boca daquele homem, como não conseguiam fazer ele parar, sabe o que fizeram com ele? Pegaram ele, botaram um tonel com óleo dentro, colocaram fogo, botaram para ferver, e quando estava fervente o óleo, colocaram João dentro do tonel de óleo fervente. Diz a história que toda a pele do seu corpo se soltou da carne e ele morreu ali, cozido em óleo fervente. Mas João, já nessa idade avançada, sente que os seus dias estão para terminar. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus escolhidos. Paulo sabia quando estava chegando o final da sua vida. João sabia que estava chegando o final da sua vida. E João pensa assim, inspirado por Deus: alguém precisa fortalecer a fé dessas crianças. Alguém precisa fortalecer a fé dos novos convertidos. Alguém precisa ter uma palavra. Sabe por quê? Como a igreja se dispersou e já não havia mais os apóstolos ali pregando, aqueles que eram testemunhas oculares e testemunhas que ouviram e que andaram com Jesus, já havia morrido os demais apóstolos, só havia João nesse tempo. Então, a mensagem do Evangelho, a verdade é essa, ela não perdeu o vigor, mas ela perdeu a sua propagação. Se aqui sair 100 mulheres para distribuir as violetas e pregarem, 100 casas poderão ser alcançadas, mas se só sair uma mulher para entregar violeta, apenas uma casa será alcançada. É o que acontecia naquela época. O número de pregadores havia reduzido por causa da perseguição. E como agora, o que no meio desse quadro o diabo poderia fazer? Bom, o diabo usou o Império Romano para destruir Jerusalém, para fazer aquela dispersão toda. E agora começa a surgir no meio da igreja heresias. A Bíblia diz que quando não há profecia, o povo o quê? Se corrompe. O que é profecia? É bater o pé e dizer terra! Não. Deus às vezes usa um homem, uma mulher. Deus me deu, graças a Deus, pela bondade dele, o dom de profetizar. Isso é bíblico. Quem crê nos dons espirituais, digam amém. Não sei se você sabe, mas se não sabe, eu vou te informar agora, mas eu creio que todos sabem. A igreja de Nova Vida é uma igreja pentecostal que crê nos dons do Espírito Santo. Eu creio nisso, nós cremos nisso, mas agora estava faltando a pregação da profecia. E por faltar os pregadores, por faltar aqueles que fossem confiáveis em pregar, o diabo começa a colocar os falsos mestres. A Bíblia diz: acautelai-vos dos falsos mestres. E começaram a pregar uma heresia que dizia o seguinte: não se podia mais descaracterizar de que o Espírito de Deus estava sobre Jesus, porque sabiam que ele havia ressuscitado. A Bíblia relata em 1 Coríntios que quando Jesus foi ressuscitado, isso foi visto por muita gente. No Evangelho de Lucas diz que isso foi testificado, foi visto por mais de 500 testemunhas. Então não tem como negar de dizer que o Espírito de Deus veio sobre ele, mas aí começaram a dizer que ele não era Deus, ele era apenas homem. Um homem em que
no momento do seu batismo, por causa da pomba e da voz, o Espírito Santo veio sobre ele, mas que depois da sua morte o Espírito Santo o deixou, porque quando ele estava na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Como que se Deus, o Espírito de Deus, tivesse na hora da sua morte saído dele. Puros, incautos do conhecimento da palavra de Deus. Porque o que Jesus estava fazendo quando ele disse essa frase, Deus meu, por que me desamparastes? Não era mostrando fraqueza, não era mostrando medo, apenas cumprindo a última profecia messiânica, onde diz que o verdadeiro Messias, quando da sua morte, diria, frase, Deus meu, por que me desamparastes? Porque não conheciam o Antigo Testamento, que já tinha essa profecia, disseram que foi um momento de fraqueza e que Deus o desamparou porque o Espírito de Deus saiu dele. E assim então eles faziam o que com isso? Descaracterizavam que Jesus é o Deus Criador do céu e da terra. E isso acaba com toda a teologia cristã, mas acaba com o objeto da nossa fé. Eu amo Jesus não é porque ele fez milagre, eu amo Jesus porque ele é o meu Deus, o meu Senhor. Você ama Jesus não porque ele te dá bênçãos, não porque ele pode fazer milagres, mas porque ele é o único Deus que pode salvar você da morte eterna, do inferno. Agora tinha que combater essa heresia. Aí vem o evangelho de João. João escreve não para aquela primeira geração de crentes, mas João escreve, diferente dos outros três evangelhos, para uma segunda geração de crentes. Crentes da era após destruição de Jerusalém, viu? Porque é importante saber a data, não pode ter sido antes, porque antes não houve essa perseguição tão severa, não houve a diáspora, não houve a fuga, não houve deles se espalharem, mas agora sim há necessidade. E João pensa assim, bom, para combater esta heresia, o último apóstolo que andou com Jesus, que comeu com Jesus, que dormiu no mesmo lugar que Jesus, que viu tudo que Jesus fez, que viu tudo que Jesus falou, que viu Jesus ser elevado ao céu, porque lembra-se que eu estou falando do ano 85 ou 90, depois de Cristo, a maioria dos homens daquela época já haviam morrido. Pensa bem, vamos botar a data de 85, não vou nem considerar 90, 85. Mas a vida adulta de um discípulo de Jesus, 30 anos. Nós estamos falando de uma pessoa de 115 anos de idade. A maioria deles já tinha o quê? Morrido. Só restava João. Por isso afirmamos que João morreu velhinho, adiantado na sua idade. João diz, o último que sobrou das testemunhas oculares sou eu. Então eu tenho credibilidade para dizer que isso que estão pregando é mentira. Jesus é Deus. E o que João agora vem com o seu evangelho afirmar? Jesus não é um homem que recebeu o Espírito de Deus, mas Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, e nele vimos a glória do unigênito do Pai. Ele não é outro maior nem menor do que o próprio Deus. Jesus é Deus. João vem afirmar isso. Não deem ouvidos ao que estão falando, não deem ouvidos ao que estão pregando, eles não sabem, eles não estiveram junto olhando, eles não dormiram no mesmo lugar, eles não aprenderam direto da fonte maior que é o próprio Deus. Eu ouvi, eu posso testificar, eu posso afirmar, ele não é um homem que recebeu o Espírito de Deus, ele é o próprio Espírito de Deus. É interessante ver como João se preocupa em mostrar primeiro a visão dele sobre o homem que ele andou junto, chamado Jesus. Olha o que ele escreve no capítulo 1, verso 29. Não precisa de você ficar folheando não, que eu vou ler vários versos aqui agora, só para você ver. É João mostrando com quem é que ele andou. João 1, 29 diz, no dia seguinte, viu João a Jesus, está falando de João Batista, não João o apóstolo. Viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mostrando que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Depois em João 3,16, João afirma, porque Deus amou o mundo de tal maneira,
que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João se preocupando em dizer, esse daí é o Filho de Deus. Ele está dizendo que Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 10:10, ele mostra aqui uma coisa que Jesus falou, ele mostra uma frase que Jesus falou para eles na intimidade, ensinando a eles. Ele disse assim, João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância, mostrando que Jesus é Deus, porque quem é que pode dar vida senão Deus? Ele disse, eu vim para que tenham vida, ou seja, eu posso dar vida. Por que eu posso dar a vida? Porque eu sou Deus. João 1:29-31 diz assim, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, esse eu já li para vocês. João 14:9 diz assim, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que tu não me conheces? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Veja como que João está formando um retrato, uma figura, um raio-x da pessoa de Jesus e mostrando que Jesus é Deus. Porque esse diálogo entre Jesus e Filipe tem mais coisas do que essa frase. Foi assim, o texto completo diz que Filipe vira para Jesus e pergunta para Jesus assim, fala para Jesus assim, Mestre, mostra-nos o Pai para que o conheçamos, para que creiamos nele. Quem é que o Filipe pediu que ele queria conhecer, que ele queria ver? O Pai. O Pai é quem? Deus. Ora, ele pediu a Jesus, para Jesus mostrar para eles Deus. Jesus vira para ele, como que a linguagem, você vê que é uma linguagem de perplexidade. Jesus fala, mas Filipe, tu andas comigo há tanto tempo e não me conheces? Ora, mas Filipe pediu para conhecer Jesus? Filipe disse, Jesus, mostra-nos a ti mesmo para que nós possamos te conhecer? Não, ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz, mas tu anda comigo há tanto tempo e não me conhece? O que Jesus está dizendo? Eu sou Deus. Você está andando comigo e não sabe quem eu sou? Eu fico assim perplexo quando eu vejo isso, amados. Eu vou pegar mais um aqui que eu separei, que é muito tremendo. Jesus diz o seguinte, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Ou seja, quem me vê está vendo Deus, porque eu e Deus somos um. Somos a mesma pessoa. Agora, essas são as visões que Filipe tem de quem é Jesus. É Filipe dizendo o que ele ouviu, o que ele caminhou junto com Jesus e ouviu e aprendeu. Agora, Jesus está mais interessado nesse assunto de quem ele é do que o próprio João ao escrever esse tratado teológico. João estava interessado nessas coisas, mas vamos ver o que Jesus fala acerca dele mesmo. Olha só. Primeira coisa que Jesus fala a respeito dele, por isso o título, disse Jesus, eu sou. João 6,35, Jesus diz assim, então Jesus declarou e disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então Jesus está dizendo que ele é o pão da vida, só quem pode dar vida é Deus. Depois eu anotei, Jesus declarando-se como Deus disse em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Ele disse assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, quem segue Jesus jamais vai parar nas trevas, jamais irá para o inferno. E quem é que pode livrar o homem do inferno e do tormento? Deus. Jesus também declarou em João 10,11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus também declarou em João 10,7, eu sou a porta das ovelhas. Ele disse, então Jesus afirmou de novo, digo-lhes,
a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Não é uma porta, não é uma das portas. Para as ovelhas só há uma porta, e essa porta se chama Jesus, porque ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Em João 10:7, em João 14:6, Jesus diz que ele é: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Está escrito assim: Jesus respondendo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus também disse acerca de si mesmo o seguinte, em João 25:26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida. Agora, João 10:27-30, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Quem pode dar vida eterna? Somente Deus. E elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Porém, eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo que o Pai é maior do que todos. Depois ele diz: e eu e o Pai somos um. Amados, nós não temos três deuses, tá? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, nós temos um só Deus. A Bíblia diz: há uma só fé, um só batismo e um só Deus. Nós temos um Deus chamado Jesus, o Senhor da glória, que se manifesta na história da humanidade de três formas diferentes. Ora ele se manifesta, se mostra como o Pai, ora ele se mostra como o Filho, ora ele se mostra como o Espírito Santo. Mas os três são iguais, indivisíveis, têm a mesma glória, a mesma majestade e o mesmo poder. Apenas para salvar a mim e a você, ele teve que se mostrar dessa maneira, porque lá em Filipenses está escrito que existindo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, aniquilou a si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo encontrado na figura humana, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! O Evangelho de João, amados, é o mais teológico dos 4 evangelhos. Porque os 3 primeiros tratam da pessoa bendita e salvadora do homem, Jesus. Mas o 4º evangelho de João vem como aquele homem que tem um peso de credibilidade dizer: não creiam no que os homens dizem. Não creiam em outro evangelho que não seja este. Mas creia que Jesus Cristo é o Senhor da glória. Que ele vive desde o princípio até hoje e viverá eternamente. Ele é o mesmo, diz o livro de Hebreus, ontem, hoje e eternamente. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Fora dele não há salvação, porque Jesus é o único que pode ser chamado de Deus. A mensagem tem por título: disse Jesus, eu sou. Jesus disse quem ele é. João disse quem ele é.
A palavra diz quem ele é. Jesus é Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Fez isso por amor a você. Amor tão tremendo, tão inimaginável, que o escritor João lhe faltou palavras para escrever. Porque quando um pai vai escrever pelo seu amor, pelo seu filho, ele acha a palavra. Não, você ama seu filho quanto? Eu amo meu filho assim ao ponto de que eu até morro no lugar dele. Quantos pais você ouve, pai e mãe, digo pais, dizerem: não, eu dou duro, eu trabalho duro, porque eu quero que meu filho tenha tudo aquilo que eu não pude ter. Eu quero dar para o meu filho aquilo que meus pais até quiseram, mas não puderam me dar. Todo pai sabe descrever o seu amor. João vai escrever o amor de Deus Pai por você e por mim, que somos seus filhos por adoção, e ele não achou palavras. Ele ficou assim, sabe quando um escritor está escrevendo um livro, chega numa hora e ele engasga: como é que eu sigo daqui? E Deus amou o mundo, e Deus amou... Ele chega e fala: quer saber? Eu vou botar assim, ó. E Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, não tem como mensurar, não tem como medir, não tem como descrever. Não há palavras humanas capazes de traduzir o amor que Deus tem por você, meu irmão, minha irmã. Não tem linguagem humana que possa dizer o sentimento agora, nesse momento, que o Pai Celestial tem por você. Jeremias, tentando mostrar o que Deus tem por você, ele escreve assim, inspirado por Deus: eu bem sei o pensamento que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de guerra, vírgula, para lhes dar o fim que desejais. Quem aqui deseja como fim da sua vida o inferno, diga amém. Todo mundo ligado. Todo mundo deseja, quando terminar essa vida aqui, que é boa. Quem diz que essa vida aqui é ruim, irmão, não sabe viver. Essa vida é boa. Diz para o irmão do lado: a vida é boa. A vida é uma delícia. A vida é maravilhosa. A experiência da vida humana é maravilhosa. Mas ela vai acabar. E todos nós esperamos que quando essa vida física na carne termine, nós esperamos estar aonde? No céu. Por isso ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que, para dar aquele fim que desejais, qual é o céu, ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, aprenda a estudar esse livro, amados. É uma delícia. Eu vou entrar com eles essa semana em Atos dos Apóstolos. Eu vou mostrar para eles as orações que estão escritas em Atos dos Apóstolos. Eu e você não podemos fazer nada sem oração. Sabe o que é nada? É nada! Sem oração a gente marca passo no mesmo lugar. É onde que a gente aprende isso? Na boa e perfeita e doce e poderosa palavra de Deus. Você tem sua Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia assim comigo. Vamos fazer aquilo que a gente fez tantas vezes. Diga: esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Segurança para a minha vida. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Amém. Põe aí e aplaude ao Senhor pela sua santa e boa, perfeita palavra. Palavra de vida eterna. É a palavra de Deus. É a palavra de Jesus. Aleluia. Agora eu preciso encerrar. Já passei 2 minutos. Você que está me ouvindo pela internet, já vou encerrar. De que adianta o homem saber tudo isso se não crê nessa verdade que Jesus é Deus? Deixe-me te dar um exemplo. Não vou citar o nome, como todos aqui sabem, é uma questão de ética da Igreja de Nova Vida. Nossos bispos não permitem que nós citemos nomes ou instituições quando o exemplo não é bom. Quando é bom, a gente fala. Quer ver um exemplo bom? A Igreja Nova Vida é uma bênção. Diz para o irmão do lado: a Igreja Nova Vida é uma bênção. A Batista também é uma bênção, eu posso falar. A Metodista, a Assembleia, a Congregacional, a Comunidade Evangélica, a
sei lá, até falta, vou passar aqui um dia dizendo o nome, né? É uma benção. Mas os exemplos negativos a gente cita o fato, mas não dá os nomes, por uma questão de ética. Por uma questão de ética. Há um professor, hoje essa instituição fechou o seu curso de teologia, continua aberta com outros cursos, é uma faculdade que tinha a matéria, o curso de teologia, aqui no Rio de Janeiro, faculdade renomada, posso dizer só assim, ó, na zona sul do Rio de Janeiro, se eu disser o bairro aí fecha, né? Não posso. Que o professor, um dos professores de teologia, se declarava, a universidade sabia, ateu. Apenas fez uma faculdade de teologia, se formou, pegou o seu diploma, era de licenciatura plena, agora ele está habilitado a dar aulas. E num seminário, nossa, quase saiu, uma faculdade teológica, que formaria futuros pastores, havia um ateu ensinando sobre Deus. Triste desse homem. Ensinar de coisas tão maravilhosas e não experimentar elas. Ter a oportunidade de ter na sua frente 60, 70 pessoas e ele falar desse Deus tão grande e não ter ele dentro de si. De que adianta o homem saber essas verdades, que Jesus é Deus, e não acreditar nisso? Sabe, amados, não se engane não, tem muita gente dentro da igreja que tem dúvidas acerca de Jesus, por isso ele se preocupou em dizer, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o que dá a vida, eu sou. Ele se preocupou em firmar isso, não porque ele queria exaltação e glória para si, mas é que ele queria fortalecer a minha e a tua fé. Você pode dizer, eu acredito nas afirmações de que Jesus é o que ele disse que ele é. Diz para o seu irmão do lado, Jesus é o que ele disse que ele é. Sabe por que isso é muito importante? Eu vou encerrar. Porque quando Marta e Maria foram a Jesus diante do túmulo de Lázaro, e Jesus mandou tirar a pedra, vocês estão lembrados da passagem? Marta respondeu assim para Jesus, Senhor, tirar a pedra? Mas já cheira mal, já é de 4 dias. Jesus olha para ela e diz para ela assim, não já te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? Há muita gente que não está vivendo uma vida miserável dentro da igreja, que pede e implora no altar, que desce lágrima, que dá dízimo, que dá oferta, que faz campanha, que dá pulinho, que leva sal grosso para botar atrás da porta, que leva toalha, que leva chapéu, que leva meia branca, azul, verde, amarela, que leva um monte de troço para cá, um monte de patuá. Mas não crê de verdade que o Jesus Cristo que morreu na cruz é o próprio Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Crê nele como alguém muito poderoso, mas ele não é apenas alguém muito poderoso. É verdade que a cruz não pôde segurá-lo, a morte não pôde detê-lo, ele é poderoso sim, ele pode suprir todas as minhas, as tuas necessidades em glória, mas ele é muito mais do que poder, ele é Deus. E se tu creres, você que está me vendo pela internet, eu não sei o que você está passando aí na sua casa, onde você está. Eu não sei porque você agora, nesse momento, não está como essa multidão aqui na casa de Deus. Eu não sei o que está te segurando na sua casa. Talvez a impossibilidade, talvez você esteja num hospital, talvez você esteja em um presídio, não sei. Mas se tu creres que Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, se creres, verás a glória de Deus. Eu quero terminar dizendo isso, igreja de Deus,
Creia que Jesus é o próprio Deus, é o Filho de Deus. Não se deixe enganar por falsas doutrinas, religiões, pensamentos. Desfrute de uma vida abundante com Deus. Desfrute de uma vida abundante com Jesus Cristo. E tenha uma vida feliz, agora e na eternidade no porvir. Seja feliz com o teu Deus, você e a sua família. O propósito do Evangelho de João é de informar a mim e a você, de fortalecer a fé daqueles que não andaram nos dias de Jesus. Lembra disso? João veio fortalecer a fé dos crentes de segunda geração. Nós somos, sei lá que geração agora, 2000 anos se passaram. Mas esse livro está escrito para fortalecer a minha e a tua fé. A nossa fé não é vã no Senhor, porque Jesus é o Rei da Glória. Se você crê nisso, aplauda o Rei da Glória. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia! Jesus é o Rei da Glória. A Bíblia diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o grande e soberano Rei de toda a terra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternas, para que entre o Rei. Quem é o Rei? É o Senhor Todo-Poderoso. E hoje nós sabemos o que o salmista não sabia. Esse Rei Todo-Poderoso é Jesus, o Senhor da Glória. Feche os seus olhos. Há alguém entre nós que não sabia que Jesus é o próprio Deus, apenas o via como um grande homem poderoso, enviado de Deus, o Messias, mas não sabia que Ele é o próprio Deus, e quer se render a Ele agora. Se há alguém nessa condição, fala para Deus no seu coração. Diga: Jesus, eu agora sei que Tu és o Deus descrito no Antigo Testamento. Eu agora sei que Tu és aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Diga para Ele: eu me rendo a Ti. Eu não quero seguir a doutrina de homens, nem a sabedoria daqueles que com palavras enganosas tentam nos conduzir de um lado para o outro. Mas eu quero seguir a Ti, Jesus, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador e meu Rei. Eu me entrego a Ti. Pai, em nome de Jesus, toda esta igreja reconhece que Tu és Deus, único e verdadeiro Deus sobre toda a terra. E diante do Teu nome nós nos curvamos. Baixe sua cabeça, igreja. Diante da Tua santidade nós nos curvamos e dizemos: Jesus, Tu és o nosso Deus, o único em quem nós confiamos. Obrigado por ter vindo aqui na terra, ter se despojado da Sua glória, ter deixado o Seu trono de glória, ter se afastado da sala do trono, onde anjos, serafins, querubins Te serviam, para vir aqui nascer como um menino pobre numa manjedoura, porque não havia nem lugar para o Senhor nascer no hotel. Crescer em graça diante de Deus e dos homens, pregar as boas novas do Evangelho para nós, depois ir à cruz do Calvário no meu lugar, no lugar desses irmãos, morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a Tua vida. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos estar cantando, mas se você já precisa sair, até nos encontrarmos novamente, que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Vá em paz. Tenha um ótimo dia. Nos vemos aqui de novo às 7 da noite.